Hoje a gente vai falar de um tema que vocês têm me trazido com muita frequência, né? Em todas as minhas redes, vocês têm me trazido essa questão com muita frequência, que é: Paula, como eu posso voltar a confiar após a traição? Essa também já foi a sua dúvida? É a sua dúvida? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, se você passou pela dor da traição, se você é essa mulher que tá aqui, tá casada há mais de 10 anos, 10, 15, 20 anos e passou pela dor da traição, então eu tenho certeza que essa aula vai te ajudar em muito. O tema de hoje vai ser como voltar a confiar após a traição. É sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu tive o trabalho de ir lá no dicionário e pegar ao pé da letra o que significa confiança. O que significa ter confiança no casamento, confiança no marido. Eu procurei lá e no dicionário ele fala assim: confiança significa sinceridade, lealdade, crédito, fé, crença que não falhará, forte, suficiente. Acho que é mais ou menos assim que a gente entende aqui também do lado de cá, não é assim? E quando a gente casa, a gente cria um vínculo de confiança justamente nessa relação de sinceridade, lealdade, crédito, fé, acredita, né, de que não vai falhar e que vai ser forte e suficiente. Só que a gente ainda completa, né, para a vida inteira. Não é assim que funciona, gente? Por isso, gente, que a dor da traição, ela é tão dura, ela é tão pesada, ela vem com esse processo, vai falar detonar, mas não é detonar, é destruir, né, muitas das famílias, porque a confiança, porque me veio a imagem de tsunami agora, e é bem isso, né, gente? Traição é um tsunami, vem assim, derrubando tudo. Tudo aquilo que você tinha construído, ela vem assim, derrubando tudo. E aqui, por que ela é tão devastadora? Porque a traição, ela destrói um dos principais pilares da relação, que é a confiança. Quando essa traição vem, né, e vem destruindo tudo, e é tudo muito forte, né, gente? É algo que a gente não consegue controlar, essa dor, essa emoção que a gente sente da desconfiança depois da traição, ela é muito forte, é algo que é praticamente incontrolável. Então eu quero trazer aqui para vocês alguns estágios que pode estar acontecendo aí com você nesse processo que você está vivendo da traição hoje. Então, veja só se você é essa mulher. Se você é essa mulher que está casada há mais de 10 anos, casada há mais de 10 anos, você é aquela mulher que confiava 100% no seu marido. Você é do tipo de mulher que acreditava que a traição poderia acontecer com qualquer pessoa, menos com você. Afinal de contas, ele nunca te deu motivo para você pensar diferente. E você, sendo a esposa que era para ele dentro do casamento, você jamais pensou que a possibilidade da traição estivesse rondando ali a sua casa, seu casamento, sua família. E aí, gente, você sempre foi aquela esposa presente, que cuidava da sua casa, cuidava dos filhos, cuidava do seu marido. Você é aquela mulher que resolve tudo, né? Você é a mulher que não espera seu marido para nada. Você não quer dar trabalho, você não quer ficar esperando ele para tudo. Você vai lá e sempre você resolveu as coisas da casa, coisa das crianças, da educação, da saúde. Você nunca precisou ficar esperando ele para resolver as coisas. Você é aquela mulher forte, guerreira, heroína, que sempre foi lá e fez tudo o que precisava ser feito. E aí, é claro, né? Dentro desse perfil, você é aquela mulher que batalhou ao lado desse homem para ter exatamente tudo que vocês conquistaram hoje. A casa de vocês, o carro de vocês, o trabalho, tudo que vocês têm hoje é você que estava ao lado desse homem para construir tudo aquilo que vocês construíram. E ainda assim, né? Essa mulher que tem esse perfil de fazer isso no casamento, normalmente é aquela mulher que também fazia isso quando estava solteira, que também se doava demais e continua se doando até hoje para os seus pais, para os seus irmãos, para o seu trabalho, para os amigos. É aquela mulher que esquece a dor, a sua própria dor, para poder ajudar o outro, para poder fazer pelo outro, para poder resolver aquilo que o outro não deu conta de resolver. E aí, gente, vocês viviam bem. E essa mulher diz assim: Paula, eu não via nada no nosso casamento, nada de errado que pudesse justificar uma traição. A gente estava bem, a gente vivia bem. Isso é o que você pensava do lado de cá, até que você descobriu a traição. Então você fala, não tinha nenhum problema, né? A traição nem passava pela sua cabeça. E ele nunca te deu motivos. Até que você chegou, mulher, e descobriu uma traição. E essa traição, ela pode ser tanto por mensagens, como uma traição física, né? Emocional, sexual. Então, os dois modelos acabam sendo, sim, um processo de traição. E aí, essa mulher que nunca esperava por isso, né? Que sempre teve nessa relação, fazendo de tudo pelo marido, pela casa, pelos filhos, né? Pelos pais,
pelos irmãos, pelo trabalho, né? Que se doa demais dentro de uma relação. Até que ela descobre a dor da traição. A traição entra dentro da vida dela. E aí o primeiro movimento que acontece, o mundo dela cai. O mundo dela desaba. Porque a primeira pergunta que ela faz para si mesma é: será que tudo que eu vivi até aqui foi uma mentira? E agora? Como vai ser o nosso futuro? Eu acreditei tanto nesse homem, vivi anos da minha vida, né? A gente tá falando aqui de mais de 10 anos de casamento. Eu, por exemplo, nós fizemos no domingo, dia 17 foi domingo? Gente, dia 18? Domingo, 23 anos juntos, sem nunca ter se separado. Então é uma vida juntos, né? É muita coisa que a gente constrói junto um do outro. Não é algo que você simplesmente fala: tá bom, eu sigo daqui, você segue de lá. Não é bem assim, né, gente? Tem uma vida, a gente já tá mais tempo junto do que a metade do tempo da nossa vida juntos. E aí você fala: e agora? O que vai ser da minha vida? O que vai ser do meu futuro daqui pra frente? O que vai ser dos meus filhos? Não é assim? E aí, gente, qual é o próximo passo, né? Muitas vezes você descobre isso, aí o seu marido vem, conversa com você, pede o seu perdão, explica, né, o que foi que aconteceu, diz que isso não vai acontecer mais na vida de vocês. E realmente, você tem visto que esse homem tem feito as mudanças. Ele não tá te dando mais motivos para desconfiar dele, mas ainda assim é você que não consegue mais confiar, é você que não consegue mais acreditar, é você que toda hora fica trazendo os pensamentos da traição à tona e você vai se mantendo cada vez mais distante. A maior dificuldade, né, da questão da confiança é que além de você não confiar, você, por falta dessa confiança, você não consegue se reconectar novamente, né? E essa reconexão é aquela reconexão emocional de um se importar com a vida do outro, é a reconexão física, do beijo, do abraço, né, do querer estar junto e também da conexão sexual. Eu sei que para muitas mulheres é muito difícil essa reconexão sexual, principalmente depois da traição dentro desse perfil que eu tô dizendo aqui para vocês. E aí, continuando, essa mulher aqui, que é a mulher forte, que é a mulher guerreira, ela tem muitas dificuldades de se abrir. Ela tem muitas dificuldades de pedir ajuda, como dizia minha mãe, de pedir arrego, né, assim? E aí, ela pensa, gente, sinceramente, eu tô falando isso pra vocês porque eu também fui assim, eu também passei por isso, né? De achar que eu dava conta de fazer tudo isso sozinha. Eu dava conta de restaurar meu casamento, eu dava conta de confiar de novo, de fazer todo esse processo de mudança sozinha. Por quê, gente? E por que a heroína, ela tem essa tendência a tentar fazer tudo sozinha? Primeiro porque na vida, ela já tem aquela postura de ser reconhecida como aquela pessoa que resolve. Então, para essa mulher heroína, não tem dificuldade. Essa mulher, ela vai atrás até conseguir resolver. Não existe não posso, não consigo. Ela vai até o final. E aí, quando vem a dor da traição, isso para ela é muito difícil, né? Ela não consegue fazer porque ela não sabe o caminho. E tem um outro motivo também aqui, mulherada. É o motivo de que normalmente esse casal, quando ela fala, né? Eu não desconfiava de nada, porque não tinha motivos pra eu desconfiar de uma traição. Ele não me dava motivos, eu nunca pensei nisso. Afinal, nós éramos um casal modelo para as outras pessoas, para nossa família, para os nossos amigos, né? Então, aí também vem uma grande dificuldade, porque quando você é esse modelo de mulher, modelo de esposa, modelo de casamento, modelo de família, é muito difícil sair desse lugar, é muito difícil pedir ajuda, né? É muito difícil reconhecer. Então, o primeiro movimento que essa mulher faz é tentar resolver tudo sozinha. E aí, a grande tendência que essa mulher faz, por não saber lidar com isso, né, não ter esse conhecimento, ela se cala e vai tentando resolver sozinha. Então, quando você não pede ajuda e você fica com esse processo somente dentro da sua mente, de tentar sair dessa dor sozinha, de confiar de novo, de restaurar o seu casamento sozinha, logo em seguida, você foi lá, perdoou seu marido, né? Vocês conversaram, ele te explicou e você perdoou. E aí, logo em seguida, vem o que nós chamamos de culpa. O que eu quero dizer com isso? A culpa vem pelo seguinte: se você é aquela mulher que sempre amou seu marido, amou a sua família, acreditou que o casamento era para ser para a vida inteira, nunca se viu longe da sua família, nunca se viu separado do seu marido. Então, você tem isso em mente como um desejo para a vida inteira. Só que logo em seguida, você se depara também com uma crença muito forte, que é a crença de: se me trair, eu nunca vou perdoar.
E aí a traição acontece com você. Ou você já tinha essa crença por si só, porque a sociedade instala isso em nós, ou pela sua própria história de vida, porque você já viu lá com a sua família, a sua mãe foi traída e você achou aquilo um absurdo. Ela ter voltado com seu pai, né? Ou voltado com seu padrasto, não sei aí como é a tua história, mas você julgou a sua mãe, você criticou ela, você criticou sua tia, você criticou a vizinha, falta de vergonha na cara. Essa mulher perdoou depois da traição. Homem não presta, traiu uma vez, vai trair sempre, não é assim? E aí, quando acontece com você, você vai para aquela sua balancinha. E os meus filhos, e o amor que eu sinto por ele, e os anos que nós tivemos juntos, não é tão simples assim chutar o caneco. E aí você perdoou. Então você fica naquela relação de culpa. Escuta, mas eu falei que eu não ia perdoar, isso é errado. Mas eu continuo com ele. E isso dificulta ainda mais a conexão. Isso dificulta ainda mais a reaproximação de vocês. E aí esse sentimento de culpa, porque tudo isso para falar da confiança, só para vocês entenderem. Então, ó, quando vem esse sentimento de culpa, o que acontece? Eu fico dividida entre aquilo que eu quero e entre aquilo que eu acreditei e falei para o mundo inteiro, né? Uma vida inteira. E aí, junto com isso, para não ajudar, eu fico presa, lembrando das fotos. Toda música que toca, eu já me leva para aquele lugar da traição. Eu fico olhando as fotos nossas e fico pensando, será que esse momento ele estava comigo? Será que esse momento ele já estava com ela? Será que aqui ele estava pensando nela e não comigo? Será que aquele dia que ele falou que ele tinha que trabalhar, realmente ele tinha trabalhado? Será que... Entende? E esses pensamentos que vêm na nossa mente o tempo todo, vai alimentando essa culpa, essa dor, essa desconfiança, a ponto de nos sufocar. E é como se fosse assim um cachorro correndo atrás do rabo. A gente fica realmente presa ali naquele movimento de dor. Isso faz você lembrar toda vez da traição. E quanto mais você pensa, quanto mais você lembra, mais você desconfia, mais você se afasta. Quanto mais a gente se afasta, mais buracos vão sendo criados nessa relação. E aí, o que você faz, né, mulher? Você foi lá, você perdoou sem perdoar. Porque assim, afinal de contas, é a sua família, é o amor, é muitas coisas parecendo pesadas ali. Você fala assim, vou dar mais uma chance. Só que essa vai ser a última. Não é assim que a gente faz? Só que essa mulher que tem esse perfil guerreira, né? Quando ela perdoa, ela normalmente perdoa da boca para fora, tentando buscar soluções internas sem pedir ajuda para conseguir sair desse lugar. Então ela faz isso normalmente calada, sufocando as suas próprias emoções, a sua mágoa, seu ressentimento, sua frustração, sua raiva. E ela vai passando por tudo isso, engolindo a seco dentro de si. Até que chega um momento que normalmente ela explode e aí joga tudo mesmo na cara. Mas normalmente ela vai segurando isso, até que ela vai adoecer. Como funciona esse processo de adoecimento? Essa mulher heroína, essa mulher guerreira dentro da relação, ela tem uma tendência a suportar coisas muito difíceis que outras pessoas, outros tipos de mente não conseguem dar conta. Então o que ela fala? Não, eu vou conseguir. Não, eu vou conseguir. E aí ela vai se calando. E aí vão aparecendo alguns sintomas físicos, porque a mente vai fazendo ela suportar. Mas o corpo já não vai aguentando mais tanta dor, tanta mágoa, tanta angústia, tanto sofrimento. E aí o primeiro movimento que ela começa é ter as enxaquecas. Depois ela começa para o processo de insônia. Depois ela começa a passar por um processo de ansiedade. Aí começa a tomar um floralzinho, né? Aí vê que não tá conseguindo, ou pede receita da irmã, da amiga, ou realmente ela passa, né, por um terapeuta que possa prescrever, mas aí ela já começa a entrar numa medicação. O que isso quer dizer? Que ela por si só, sozinha, já não tá conseguindo dar conta. Isso já é um pedido de arrego, já é um pedido de ajuda do seu corpo para você. Do tipo, sua mente está mentindo para você. Você está adoecendo. Olha para os sinais. E aí você começou no processo de ansiedade. Aí você vai para o quarto estágio, que é a total falta de paciência. Com tudo, com todos. Tudo que te acontece. Às vezes a pessoa não tem nem nada a ver com os seus problemas, sabe? Não é o seu marido, não é seu filho. E com tudo você perde a paciência. Tudo vira motivo de uma briga, de uma discussão, porque você tá assim
com a xícara muito cheia. Então, qualquer gotinha que cai aqui, pum, já é motivo de explosão. E aí, como se não bastasse tudo isso, gente, você vai começar a entrar no processo depressivo. É aquilo onde você já vai perdendo o seu brilho, você já vai perdendo a sua alegria de viver, você vai perdendo os seus sonhos do futuro, você não se vê mais sendo feliz, tendo uma vida a dois, uma vida feliz, perto da família. Isso é muito distante para você. E isso vai te colocando em um processo de profunda dor. E aí você adoece. E realmente você inicia aqui um quadro depressivo. E sabe o que é o pior de tudo isso, gente? É tudo muito sutil. Isso vai acontecendo principalmente para as mulheres guerreiras. Ela sempre fala, isso é frescura. Não, eu vou conseguir. Não, eu vou dar conta. Só que ela acha que está no controle de tudo isso. Mas ela não está. Até que uma depressão mais agressiva pega, até quando os pensamentos negativos e até os pensamentos suicidas começam a ganhar espaço. E aqui tudo vai se perdendo. O brilho vai se perdendo, as ideias, os sonhos, os desejos, o seu feminino, a sua sexualidade, o seu contato com o seu feminino, tudo isso já foi embora. Não é assim? É horrível, né, Simone? Exatamente isso. Esse é um movimento que está acontecendo, né, com essa mulher casada há mais de 20 anos, que nunca esperou, que nunca acreditou que a traição fosse um dia bater na porta dela. E ela, sem saber como lidar, tentando suportar tudo isso, ela vai adoecendo dia após dia. Primeiro ela adoece mentalmente, depois ela adoece fisicamente e depois ela começa a adoecer tudo que está à sua volta, porque ela perde o brilho pela vida, até o ponto de pensar em tirar a sua própria vida. E, antes de julgar e criticar o que eu estou dizendo, elas não pensam em tirar a própria vida por causa do marido, mas é porque tudo aquilo que ela tinha em si, tudo aquilo que ela acreditava dentro dela, já não existe mais. É como se o castelo que ela vivia, de tá tudo bem, tá tudo sempre tudo bem no casamento, desmorona de uma hora para outra. É isso aí. Então, isso, gente, eu me lembro de várias mulheres que passaram pela jornada a pontos mais extremos de adoecer, porque elas não conseguiram ler esses sinais, porque elas não conseguiram pedir ajuda, porque para uma mulher guerreira é muito difícil conseguir pedir ajuda, pelo amor de Deus, eu não estou aguentando mais, eu preciso arrancar essa dor de dentro de mim. E quando elas vão para níveis mais avançados, eu tive mulheres com tireoide, mulheres com aneurisma, mulheres que não conseguiam engravidar, mulheres com lúpus, mulheres com câncer na face, mulheres com câncer de seio, mulheres com câncer de útero, e assim vai, gente. Então a gente precisa entender que se a gente não olha para isso, se a gente realmente não pede ajuda para conseguir sair desse processo de dor, o nosso corpo corresponde e ele grita. Essas doenças é um grito de socorro. Por favor, me ajude, tá? E eu sei que muitas vezes a gente não consegue dar conta disso sozinha, mas é possível quando a gente tem acompanhamento, quando a gente tem alguém que já passou por esse caminho que nem a gente passou. O mais difícil é a gente conseguir chegar nesse nível de compreensão e que tá tudo bem a gente precisar de ajuda, que tá tudo bem a gente ser vulnerável, que tá tudo bem a gente não saber resolver aquela questão, que tá tudo bem a gente sentir o que a gente tá sentindo. Porque quando a gente tá nessa postura da mulher heroína, da mulher muito forte, a gente não se permite sentir dor. E aí a gente leva isso a todas as consequências. E é por isso que o estrago acaba sendo muito maior. Tá bom? E aí, gente, tem um segundo movimento que eu quero trazer aqui, também pode ser o seu caso, que é quando você já via alguns sinais, você até já desconfiava de algumas coisas, mas podem ter acontecido duas coisas aí do lado daí. O primeiro, toda vez que você perguntava pra ele, você tá me traindo, não tá? Ele fazia você parecer louca. Você tá louca, mulher? De onde você tirou isso? E aí ele revertia a situação, fazendo você parecer a louca da história. Ou, dentro dessa mesma situação, você lia os sinais, você sabia que ali poderia ter um sinal de fogo, mas você preferiu acreditar que isso não estaria acontecendo na sua vida, até porque o que seria de você fora desse casamento? O que é que você faria depois? Então a nossa mente, ela faz isso com a gente, por a gente não saber o que é que a gente vai fazer com aquilo se a gente descobrir, então eu prefiro não ver. Pode ser um outro movimento que pode ter acontecido aí na sua vida. E, gente, tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês, eu não tô te julgando, eu não tô te criticando, muito pelo contrário. Eu tô dizendo que foi isso que você deu conta de fazer. Mas o meu papel aqui, como mentora
como mentora de mulheres, como sua mentora aqui, é te mostrar para onde esse caminho tá te levando. E aí não parou, porque vem ainda agora a pior parte dos estágios que a gente pode estar vivendo da traição dentro do nosso casamento. Quando a gente casa, principalmente contra a vontade dos nossos pais, que tem um poder muito forte sobre nós, né? É como se a gente tivesse que provar que eles estavam errados. Que, sim, no meu casamento ia dar certo, que eu ia fazer diferente. Então, quando vem a traição, é mais um motivo pra gente se calar. Eu não vou falar isso pra eles, porque eu sei o que eles vão dizer. Eu falei pra você não casar. Então, é muito mais dolorido. E isso vai colocando a gente num processo de sufocar a dor, né? E agora, com quem eu falo sobre isso? Falei pra vocês de 2 estágios que podem ter acontecido. E agora eu vou pro próximo, que é... Sabe quando você continua suportando tudo isso? Você não pede ajuda. Ou pede ajuda de pessoas que você ama, que te amam, mas que não tem conhecimento para entender o que é que existe por detrás da lógica dos relacionamentos. O que é que existe por detrás de uma traição. O que é que realmente faz com que a gente se cure dessa dor, a ponto de nem pensar mais nela e se transformar numa mulher muito maior do que essa dor. E aí você não fez isso, você não pediu ajuda. Você continuou achando que dava conta de resolver tudo isso sozinha. Até que mulheres casadas há mais de 10 anos, que não procuraram ajuda na primeira traição, acabam descobrindo novas traições. E tudo se repete. E aí, nas redes sociais, as mulheres dizem assim, tá vendo? Por isso que eu não perdoo. Porque quem trai uma vez, trai sempre. E aqui vocês já vão encontrando as respostas por que isso acontece. Porque se a primeira eu já não olhei para ela do jeito que eu precisava olhar, se eu não fiz todo o processo que eu precisava fazer, que eu vou explicar mais pra frente aqui para vocês nessa aula, as traições tendem a se repetir. E aí aqui você vai para um outro lugar, para uma outra situação, ó. Você briga, você esperneia, você esculacha a terceira pessoa, você coloca seu marido pra fora de casa. Tem algumas mulheres até que agridem o marido depois que descobrem isso no segundo movimento. Vai no serviço da terceira pessoa, faz barraco, enfim, tá? Não sei qual foi aí as atitudes que você tomou. Mas enfim, vem tudo isso como consequência. Aí vocês colocam a cabeça no lugar, vocês escutam conselhos, aí vocês resolvem sentar, conversar. E ele diz que não vai acontecer mais isso, pede o seu perdão de novo e você vai e você perdoa. Aí passa uma semana, um mês e meio, 2, 3, 4, 6 meses e aí você vai lá ver o celular e começa tudo de novo. Só que é claro que não é tão simples assim, porque nesse período aqui, gente, só lembrando, quando a mulher perdoa, né, e volta para esse casamento, mesmo após uma segunda, terceira traição, ela sempre está pesando o amor que ela tem por aquele homem, pela família, por tudo aquilo que eles construíram juntos, pelos filhos. A mulher sempre sobrecai sobre a mulher a responsabilidade de pensar naquilo que ela vai ganhar, naquilo que ela vai perder, o amor que ela tem naquilo e o quanto ela realmente quer fazer seu casamento dar certo, o quanto ela quer realmente ver a família dela unida de novo. Então, sem julgamentos e sem críticas. E aí, faz todo esse movimento, perdoa de novo, esse marido volta. E aí começa tudo de novo. Só que esse período não é um período simples. Porque essa mulher simplesmente enlouquece. Aconteceu a primeira, aconteceu a segunda. Então essa mulher, ela entra no modo alerta. Essa mulher, ela nunca relaxa. Essa mulher tem dificuldade de entrar na energia feminina porque ela tá atenta o tempo todo. Ela tá stalkeando o celular. Ela tá toda hora vendo se ele tá online, se ele não tá. Liga pra ele toda hora pra saber onde ele tá, com quem ele tá. Se ele demorou, com quem que ele tava, por que ele demorou. Liga no trabalho, liga pra pessoas que conhece pra confrontar as informações, pra ver se isso realmente é verdadeiro, se isso não é. Não é assim? Gente, tem mulheres que contratam apps para poder clonar o celular do marido, para colocar embaixo do carro. Ou seja, essa mulher, ela enlouquece. Ela para de viver a vida dela para viver a vida do marido. Ela se esquece dela. Ela se esquece até dos filhos muitas vezes, porque ela tá tão alucinada em querer saber onde tá o marido, com quem ele tá, para saber se ele tá ou não traindo de novo, que isso é enlouquecedor. Porque a nossa desconfiança é tão grande que o primeiro movimento que a gente pega, e gente, presta atenção nisso, pasme nisso, às vezes ele nem tá fazendo nada. Ele tá certo, não tem mentira ali. Mas você tá tão enlouquecida, tudo que esse homem faz é motivo de desconfiança. E é claro que junto dessa desconfiança, você vomita tudo em cima dele, você nem fala, você vomita, você culpa, você julga, que até o cocô do cachorro tá mole porque ele te traiu.
Então tudo na sua vida, tudo na sua família gira em torno da traição, do quanto você não perdoa, do quanto a culpa é dele. Esqueci da minha vida, vive em função de saber da vida dele. Então você tá entendendo o que eu tô falando, né, Regi? É desse jeito mesmo. Então, nesse processo, vocês vão vivendo só na sombra de vocês. E tudo que ele faz, certo ou errado, você acha que tá errado. E aqui vocês também vão se desconectando. Aqui nesse processo, gente, você só vai vivendo a vida dele e a sensação que dá que essa mulher, ela fica tão alerta, tão desconfiada, que a sensação que dá é que do lado de cá, parece que a qualquer momento ela vai receber a notícia de que está sendo traída de novo. É como se ela estivesse até atraindo aquilo inconscientemente. Que ela fica tão em cima que ela sabe que em algum lugar ela vai achar. E ela fica vivendo e revivendo isso o tempo todo. Esse é o movimento. E aí, ó, eu lembro aqui da Joelma da T5, que eu anoto aqui. A Cleilda da T5. A Regiane da T3. Então elas vieram do processo 1, primeiro que elas não acreditavam que isso era possível, elas não olharam para isso e foi deixando, e foi tentando dar o seu jeito sozinha, e pegava um pouquinho aqui, pegava um pouquinho lá, isso não adiantou, isso não resolveu, até que as próximas traições aconteceram. E é tão doído, gente, que quando essa mulher não olha com conhecimento, com sabedoria, sabe o que acontece? Quando ela vai olhar o tamanho do buraco, foram muitas mulheres. E às vezes está num ponto de que nem existe mais a conexão ali. Fiquem atentas a isso. E um alerta que eu trago para vocês aqui é que, gente, mensagem também é um movimento de traição. Não é só a intimidade sexual. Se vocês têm um acordo muito claro de que vocês não devem ter intimidade com qualquer outra pessoa fora da relação de vocês, isso sim é uma traição. Tudo aquilo que fere a confiança um e do outro é sim uma traição. Tudo aquilo que não foi acordado entre os dois é sim uma traição. Então, se você vai lá no primeiro movimento, pega uma mensagem que está escrito tanto coisas no sentido emocional, dizendo que o seu marido ama uma outra pessoa, que está apaixonado por aquela pessoa, que não tira ela da cabeça, é algo que dói muito. Porque existem coisas que eu escuto do lado de cá de que ele nunca falou pra você. Inclusive coisas de sacanagem. Sabia disso? Coisas que você pega seu marido nessas mensagens. Às vezes nem teve intimidade sexual ainda. Mas tá tendo ali uma troca de mensagens. E você vê seu marido falando coisas pra ela que ele nunca falou pra você, assim como ela falando coisas pra ele que você também nunca falou. Principalmente na hora da intimidade sexual. Principalmente na hora da sacanagem. Coisa que você nunca teve coragem de falar, você vê outra pessoa falando e você vê o quanto ele gosta daquilo. E aquilo te fere profundamente. E aí o que vocês fazem? Ó, peguei isso, joga na cara dele e fala, não quero mais isso, tal. E acha que só isso vai ser suficiente pra resolver. E aí eu preciso te dizer, mulher, que não vai ser suficiente. Aí aqui, volta pro ciclo. Peguei a mensagem, fiz acordos aqui com ele, mas eu não tenho sabedoria para entender o que levou ele a fazer isso, onde eu estava, quais são os buracos dessa relação que eu não tô vendo, por quê? A traição, ela é o ponto alto que tá na minha cara de tudo aquilo que já não estava indo bem numa relação. Então, se eu não olho para aquilo que veio antes da traição, eu também não consigo dar conta de que isso não me aconteça novamente. Então, assim, não adianta. Eu preciso saber o que é que veio antes dessa traição. E numa relação nós somos 50-50. 50 eu, 50 ele. De tudo que dá certo e de tudo que dá errado nessa relação. Então, agora eu quero saber. Eu quero olhar o que é, quais eram os buracos dessa relação que fez com que a nossa relação chegasse no ponto que chegou, ao ponto de uma traição. Então, se eu não olho essas mensagens que no começo parece simples, parece uma bobagemzinha, ela se torna, eu não esperava que ele pudesse ser capaz de fazer isso comigo. E aí você também não olha, e aí você vai para um segundo estágio, as traições não param de acontecer e você não sabe como fazer para sair desse lugar. Às vezes até acha que o divórcio é o que vai resolver isso, e eu preciso te dizer que não é. Então, esse é um lugar que você nunca vai receber respostas óbvias. Aqui eu sempre vou te levar a uma reflexão. Eu sempre vou te colocar no lugar de estar no controle da sua própria vida. Eu nunca vou te deixar dependente de respostas, de dicas, até porque aqui não é canal de dica. Aqui a gente trabalha com dores muito profundas e com soluções muito profundas também. Porque enquanto eu não olho para a causa raiz de tudo aquilo que veio antes dessa traição, eu não consigo resolver. É a mesma coisa quem faz um corte profundo ou quem quebra um braço e quer colocar somente um band-aid. Não resolve. Aqui a gente precisa arrumar o braço, colocar o gesso para que realmente esse braço fique fortalecido e pronto para viver uma vida, um relacionamento muito mais saudável. Aí você vai me perguntar, Paula, então como é que eu faço isso? Como é que
que eu lido com isso a partir de agora? Como é que eu consigo confiar de novo no meu marido? Como é que eu faço para ter essa reconexão dentro do meu casamento? Então, olha só. Primeira coisa que a gente precisa fazer, entender tudo isso que eu tô passando para vocês, que esses ciclos, ele realmente é um ciclo. Realmente ele é um ciclo. Então, o primeiro movimento é entender. Você precisa entender como isso funciona. Você precisa entender que você precisa de ajuda para entender o que está por detrás da lógica dos relacionamentos. O que faz os casais terem sucesso numa relação e o que fazem os casais não terem sucesso dentro de uma relação. Porque tudo isso tem uma lógica. E aqui dentro da jornada, vocês vão encontrando as pecinhas do seu quebra-cabeça para fazer a relação dar certo. Seja nessa relação, se você está decidida a sair, que seja fora dessa relação. O que você vai fazer é uma decisão sua. Mas o que eu te prometo aqui dentro da jornada é um caminho de conhecimento para que você possa se decidir de uma forma muito, mas muito bem pautada, para que seja para ficar, que vocês fiquem de uma forma diferente e saudável, e se seja para sair, que vocês saiam em paz dessa relação e que façam uma próxima relação dar certo do jeito que precisa ser feita, tá bom? Além disso, você precisa estar disponível para essa mudança. Não basta só entender. Tem muita mulher aqui que só entende. Mas não adianta entender e não mudar, não fazer a mudança. Você precisa estar disponível para ser a mudança, para ser a transformação. Quando você faz esse movimento, aí você vai para o último estágio. Você realmente se transforma, você transborda, você se torna uma nova mulher. Você consegue mostrar esse caminho de luz para o seu marido. Aqui vocês conseguem construir uma nova relação. E nessa nova relação vocês conseguem construir uma nova confiança. Em uma nova mulher e um novo homem. Então, a confiança, gente, quando você espera muito essa confiança do outro, você está dando o poder da sua vida na mão do outro. E a questão aqui é o contrário. Você tem que trazer a responsabilidade da sua vida para você. Então, a confiança que você espera do outro está muito mais sobre você do que sobre o outro. E o conhecimento, ele te proporciona isso. Ele te coloca num lugar onde eu sei o que é um relacionamento saudável. Não é nem o que eu quero, não é nem o que você quer. É o que precisa ser feito dentro da nossa relação. Antes eu não sabia, mas agora eu sei. Quando a gente faz isso, a gente blinda o nosso casamento de novas traições. Então, a jornada, ela foi pensada passo a passo justamente para isso. Para que a mulher se cure primeiro da dor da traição, seja qualquer estágio que ela tenha vivido, para que ela se cure dessa dor, para que essa dor não controle mais a sua vida, não controle mais os seus pensamentos. E aí agora ela começa a olhar para a relação. Quando ela começa a olhar para essa relação, ela começa a estar numa postura diferente, num lugar diferente. E aqui esse casamento tem chance de dar certo, tá? Seja nessa relação, seja em outro casamento, não importa. Ela aprende o caminho de tudo isso. E mais do que isso, né, gente? Nós somos exemplos dos nossos filhos. Então, quando a gente aprende a fazer isso no nosso casamento, quando a gente é o exemplo dentro de casa, os nossos filhos também terão um padrão saudável do que é relacionamento de casal para a vida deles. Porque muitos de nós aqui, casados há mais de 20 anos, infelizmente não pudemos ter. Nossos pais não tiveram esse conhecimento, não tiveram acesso a essa informação como a gente tem nos dias de hoje. É por isso que eu falo, é uma judiação a gente ter acesso a tudo isso, ter a possibilidade de fazer isso de forma rápida, porque quem está nessa dor quer sair dessa dor o quanto antes. Então, mulheres guerreiras, tomem cuidado, porque quando a gente está na postura da guerreira, a gente acha que vai dar conta de fazer tudo isso sozinha, e é aí que a gente se afunda, é aí que os ciclos se repetem. Então, tá passando por essa dor, busque ajuda o mais rápido possível. Não fique tentando ser a heroína que suporta tudo isso, porque essa dor, a tendência é se afundar cada vez mais. E quanto mais tempo a gente espera, mais problemas a gente vai trazendo, mais dores a gente vai vivenciando dentro dessa relação. E foi pensando nisso que eu criei a jornada exatamente para isso. Não só para curar essa dor, não só para blindar a sua relação de novas traições, mas para que você possa fazer tudo isso em apenas 4 semanas. Eu sei que muitas mulheres vêm de outras terapias, se sentem cansadas, desanimadas, perdidas. Então a jornada foi compilada com as melhores ferramentas, com as melhores vivências, para que você possa proporcionar para você a sua própria cura. E eu digo que quando a gente investe na gente mesmo, a gente nunca precisa se arrepender. Então, primeiro você, mulher, esse processo precisa ser de cura para você, para que depois você possa curar o seu casamento, para que você possa curar a sua relação, a sua família e todas as pessoas
que estão à sua volta, tá? A jornada, ela não é um curso, sabe? A jornada é uma vivência terapêutica. Então você vem vivenciando isso dia a dia. E é por isso que a mudança ela se mantém. Não é só uma mudança da boca para fora. Além disso, você sempre aqui dentro da jornada, além de ter o meu apoio, né, profissional, terapêutico, você também tem o apoio de muitas e muitas mulheres lá dentro da jornada. Tanto aquelas que estão vivendo a mesma dor que você, como aquelas que já viveram essa dor e também já se curaram, tá bom? Mas é muito difícil quando a gente escuta do outro que a gente precisa mudar. Mas quando a gente tem o que é um caminho saudável, né, das relações, e aí eu preciso fazer uma escolha pela minha própria mudança, as coisas mudam de figura, né? A gente começa a ter um outro olhar para a relação e para a traição. Muitas mulheres, quando elas vivenciam uma jornada, elas olham para a traição e falam: gente, a traição me transformou, porque foi através dela que eu consegui ver o meu poder, a minha força, e a traição me tornou uma mulher muito maior do que eu era antes. Então as relações, elas têm o poder de tirar o melhor de nós e o pior de nós também. Eu falo que aqui dentro da jornada nós nos tornamos mulheres sábias. Por quê? Porque o conhecimento é aquele que só fica na cabeça cabeçuda. A sabedoria é quando a gente pega o conhecimento, aplica no nosso dia a dia e faz as mudanças que precisam ser feitas. É preciso que a gente faça a mudança. Quando a gente muda, tudo à nossa volta muda também. E aí, se ele não mudar, com certeza você vai precisar fazer uma mudança de postura ou até mesmo uma mudança de marido. E ele precisa saber disso. E, gente, quando a gente aprende o caminho saudável das relações, realmente é uma blindagem. Então, todo esse medo, toda essa desconfiança, ela fica muito pequenininha. Porque agora você sabe quais são os buracos. E é claro que você não vai cair mais naqueles buracos. E agora você vai ficar muito mais atenta a novos buracos que podem acontecer dentro dessa relação. Então, essa paz interna que você busca, essa calmaria de pensamento que você tanto tenta encontrar nas atitudes do outro, você pode fazer isso por você mesma, através do autoconhecimento, tá bom? Então, eu escuto muitas mulheres falam: eu comprei vários cursos, não funcionou, ai. A jornada é para sair daqui com a mudança, é para sair daqui com a transformação. Então precisa ter coragem para vir e fazer a diferença, tá? Eu tô aqui do lado de cá 100% disponível. Gente, é isso que eu trago para vocês. Deixe seu comentário aqui embaixo para eu saber que eu te ajudei. Um beijo, fique com Deus.